Seguimos agora com a série de mensagens de Encontros com Jesus, baseados no Evangelho de Marcos. Nesta mensagem, que foi feita no dia 18 de julho de 2021, você vai ouvir sobre Jesus encontrando um jovem endemoniado. Espero que esta palavra, que é uma palavra de batalha espiritual, seja edificante para a sua vida. E se você gostou, se foi bom, foi importante para você, compartilhe com seus conhecidos. Deus te abençoe. Fica agora com essa mensagem. Aqui de manhã e à noite. E semana passada nós iniciamos uma série de mensagens sobre encontros de Jesus. E todos esses encontros de Jesus estão narrados, então vamos pegar a narração que está no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E é por ele e através dele que nós vamos meditar na palavra. Né? Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Semana passada nós falamos e narramos um dos grandes milagres de Jesus. Falamos de que muitas vezes nós destacamos os grandes milagres de Jesus como os milagres físicos. Seja cura, né, de coxos, cegos, leprosos, ressurreições, seja multiplicação de pães e peixes, seja a conversão da água ao vinho, seja talvez a repreensão das ondas, do vento. Nós pensamos de que esses são os grandes milagres de Jesus. E não, Jesus não veio para isso. Jesus realizou isso por misericórdia. Jesus curou por misericórdia. Jesus curou por amor. Mas o grande propósito de Jesus não foi esse. Todos os que foram curados depois envelheceram, tiveram outras doenças e faleceram. Todos eles. Mesmo Lázaro, que foi ressurreto, hoje, se você for em Israel, você vai encontrar o túmulo de Lázaro. Mesmo aqueles leprosos que foram limpos, imagino eu que depois veio sobre eles uma nova enfermidade. Então, não há por que entender ou achar de que esses foram os grandes milagres de Jesus. Foram grandes, foram tremendos. Porém, o grande propósito de Jesus, e está narrado ali naquele texto que nós lemos no capítulo 2, versículos do 13 ao 17, é que Jesus veio para tratar e libertar os pecadores. E Jesus foi Jesus tratou de Levi, um dos grandes pecadores. E Levi teve seu grande milagre, não físico, mas espiritual. Levi foi resgatado do pecado. Levi foi transformado na sua vida. Levi se transformou em um novo homem, recebeu um novo nome, Mateus. E foi esse homem, que era Levi, pecador, se libertando do pecado, se tornando Mateus, foi o homem que escreveu o Evangelho de Mateus. Se tornou um dos discípulos de Jesus. E com certeza, Mateus hoje está na presença de Deus. Isso que Jesus veio fazer, resgatar os pecadores, libertar, tratar, curar os pecadores. Quando nós procuramos Jesus para muitos benefícios. Ok, não há problema. Se você tem uma doença, se você tem uma enfermidade, se você tem uma carência, se você tem uma necessidade, vá a Jesus. Ele mesmo nos ensinou para que nós pudéssemos clamar e pedir para Ele. Mas por favor, reconheça que nós somos pecadores. Reconheça que nós somos falhos. Reconheça que nós somos necessitados espiritualmente e que precisamos de Jesus todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Muitas vezes buscamos a Jesus em momentos difíceis. Não. Se você compreender, você se ver como um pecador, você vai buscar o Senhor todos os momentos da tua vida. Todos os momentos da tua vida. Amém?
Hoje nós vamos tratar de outro encontro de Jesus. Um encontro estranho, que aconteceu numa região estranha, onde o inimigo estava governando, onde o inimigo estava, tomando posse desse lugar, onde ele não deveria estar, mas estava tomando posse daquele lugar, estava assumindo a autoridade daquele lugar. Aquele lugar não era para o inimigo tomar posse, não era para o inimigo dominar, mas o inimigo estava dominando, estava fazendo um estrago tremendo nas vidas daquele lugar. Então eu peço que você abra a tua Bíblia no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Se você quiser assistir a mensagem da semana passada, está na página do Face. Você pode lá assistir, tá ok? Tá, todos os cultos lá estão lá gravados. Pode se chamar gravados? É isso, né? No Face. Marcos capítulo 5, ok? Está tudo bem? Firme na cadeira aí? Firmes sentados nas cadeiras. Porque tive uma pessoa que caiu da cadeira hoje, não vou falar o nome porque fica chato, né? Mas levou um susto, caiu da cadeira em cima, mas graças a Deus. Isa machucou? Tá vendo agora? Tá bem, tá bom. Vai dar o boleto da conserto da cadeira. Capítulo 5, versículo 1. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos, os Gerasenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem morava nos sepulcros, nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes, com algemas e correntes. Mas as correntes eram quebradas por ele, e as algemas despedaçadas, e ninguém tinha forças para dominar. Noite e dia, ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E clamando em alta voz, falava: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é teu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Uma grande manada de porcos pastava perto dali num monte. E os demônios rogavam a Jesus, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E ele assim lhes permitiu. Então os espíritos imundos saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de uns 2.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram essas coisas na cidade e nos campos. E muitos foram ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, o que fora possuído pela legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe permitiu, ou não lhe deu permissão, mas disse: vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti, e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito. E todos se admiravam. Eu imagino um pouco, e isso é uma coisa paralela, tá? O coração dos discípulos.
Meu Deus do céu, o coração dos discípulos estava indo de emoção em emoção. Eu imagino o olhar dos discípulos, eu imagino, né, o pensamento dos discípulos, eu imagino aquilo que os discípulos sentiam todos os dias com Jesus. Todos os dias com Jesus era uma emoção gigantesca. O texto nos acaba de dizer de que eles já passaram por uma grande tormenta. Naquela noite eles quase afundaram. O sentimento que eles tiveram foi de que eles iriam morrer. O texto anterior dizia de que eles estavam do outro lado do mar da Galileia. Jesus obrigou eles a andar no barco, subir no barco. Todo mundo subiu, Jesus subiu junto. Jesus dormiu, estava cansado. E no meio do mar começou uma grande tormenta. Eles ficaram apavorados, eles ficaram assustados, eles ficaram assim, trêmulos. Eles iriam morrer. A tal ponto de que acordam Jesus e até repreendem Jesus. Você não se importa, nós vamos morrer. Jesus acorda, levanta, repreende as ondas, repreende o vento e tudo se aquieta. E eles ficam naquela coisa tremenda. O que aconteceu? O que aconteceu? Quando passa tudo isso e ainda eles pensando, bom, quem é esse homem que está do nosso lado? Quem é Jesus? Que consegue não somente curar, libertar, multiplicar alimentos, porque Jesus já tinha feito isso. Outros profetas já tinham feito isso. Mas agora, Jesus mostrou algo maior. Jesus não só curava doenças, Jesus não só libertava, perdoava pecado. Jesus agora estava repreendendo as ondas, repreendendo o vento. Quem só podia fazer isso era Deus, porque quem pode governar os ventos, as ondas, a natureza, é Deus. É tremendo isso. E Jesus está lá fazendo isso. Agora eles entendem, peraí, esse não é só um homem, esse não é só um profeta, esse não é simplesmente um homem com muita fé, esse homem governa, está dirigindo, está controlando a natureza. Então o crescimento do conhecimento desses discípulos em relação a Jesus é tremendo. Esses homens estão começando a ficar sonsos. Quem é Jesus? Quem é? Qual é o tamanho dele? Qual é a autoridade dele? O quanto esse homem é importante? O quanto esse homem é fundamental para a minha vida? Os discípulos estão começando a compreender isso. E a cada dia uma surpresa maior. É uma surpresa maior. E quando eles passam do outro lado da Galileia, eles chegam a um lugar, né, chamado de Gezaré, onde moravam os gesarenos. Era um lugar que fazia parte do território judeu. Quando Moisés lá, aliás, dividiu os territórios, e depois com Josué, eles tomaram posse dos territórios, aquele lugar era de 3 tribos, de Manassés, Gade, e agora não me lembro qual é a outra tribo que tomou posse. Aquele território fazia parte do território de algumas tribos que Deus tinha dado para eles. Embora era do outro lado da Galileia, era um lugar onde também Israel deveria estar governando, deveria estar assumindo, deveria estar administrando. Aquelas 3 tribos tinham tomado posse, eles tinham sido dado para eles, de Deus. Deus tinha dado esse território para eles, só que eles relaxaram. Só que eles deixavam assim, não, é um lugar meio ruim. Ah, é um lugar que não presta, não vamos só dedicar a esse lugar, vamos deixar esse lugar assim, quieto. E o que acontece? É perto da fronteira dos gregos, é perto da fronteira do limítrofe dos gregos, da Grécia naquela época. E o que acontece? Os gregos começam a invadir aquela região. Aos poucos, eles começam a invadir aquela região. E eles vão assumindo aquela região, e eles vão organizando, e eles vão criando cidades. E sabe quantas cidades eles constroem naquela região? Olha, a região não é pequena, não. A região é grande.
A região não é simplesmente um estado, uma fazenda, vamos dizer assim, alguma coisa assim, um território maior. Não, é tão grande que os gregos constroem, instalam 10 cidades. 10 cidades. É por isso que aquela região se chama Decápolis. Decápolis, polis é cidade, metrópole. E Deca é 10. Então é a região das 10 cidades gregas. É a região das 10 cidades gregas. Em um território que deveria ser parte de Israel. Deu para entender? Estou dando uma aula um pouco geográfica e história para vocês compreenderem o quanto isso é forte, né, no nível espiritual. Então é uma região dominada pelos gregos, a língua que governa lá é dos gregos, a cultura que determina aquela região é de gregos, a agricultura é de gregos, a agropecuária é de gregos, é por isso que lá existem os criadores de porcos. O judeu não podia lidar com porcos, porco é um animal imundo. E você encontra um texto aqui e fala, se judeu não come porco, judeu considera um animal imundo, por que aqui tem criadores de porco? Porque quem estava lá não eram judeus, eram gregos. Deu para entender? Só que quando vê um domínio físico, presta atenção agora que eu vou te falar, porque isso é muito forte, tá? Presta atenção. Quando vê um domínio físico diferente, ou a que a palavra de Deus nos orienta, por trás disso, por cima disso, por dentro disso, vê um domínio espiritual. Vê um controle espiritual. Satanás, ele observa claramente as nossas atitudes. Agora eu quero trazer para o dia de hoje as nossas atitudes. E quando nós deixamos, ou quando nós relaxamos em algo físico, em algo palpável, tangível, ao olhar, saiba, isso não só se refere à questão física, também se refere a algo espiritual. Satanás trabalha com territórios. E quando nós falamos sobre territórios espirituais, no batalha espiritual, Satanás trabalha com territórios físicos. Nós temos uma situação muito forte, terrível, na cidade de Campinas, onde há um território governado completamente por Satanás. Não estou dizendo que os outros lugares também ele não age, mas aquele lugar lá pertence a ele. Ele governa, ele domina. Sabe de qual território eu estou falando? Itatinga. Tem gente trabalhando no evangelho lá, tem gente lá querendo construir uma igreja lá, sabe? É quase que impossível. Tem uma pastora que faz um trabalho lá, gente, é difícil. Né, Agnes? Agnes vai lá. Agnes de vez em quando vai lá apoiar, né? O Gabriel também. Um dia eles me levaram lá, nós levamos roupa para lá. E é um lugar horrível. É um ambiente não somente físico, onde as mulheres, a prostituição está na rua, aos teus olhos, mas é um lugar espiritual onde os demônios tomam conta daquele lugar. Se você for no Nordeste, e quem já foi no Nordeste sabe disso, a prostituição infantil é horrível. Nos postos de caminhão, Vanderlei, você sabe disso, as menininhas, crianças se oferecendo para os caminhoneiros, para as tuas pessoas, nas praias a mesma coisa, nas ruas é a mesma coisa.
Se você for no Rio de Janeiro, o tráfico de drogas tomou conta daqueles morros. Ninguém mais consegue dominar aquele lugar. Por quê? Porque não é só o tráfico, os demônios tomaram conta daqueles lugares. Deu para entender? O problema é que isso não é somente uma questão física do planeta Terra. Isso também acontece na nossa vida individual. Como assim, pastor? Quando nós deixamos parte da nossa vida abandonada, relaxada, saiba, os demônios estão olhando para isso. Quando nós relaxamos na questão financeira, quando nós relaxamos na questão da saúde, quando nós relaxamos nos nossos relacionamentos familiares, quando nós relaxamos na nossa educação dos filhos, hoje tão fundamental, tão necessário, tão importante, quando nós relaxamos com os nossos filhos, os demônios estão de olho. Os demônios estão de olho. Ah, pastor, mas meu filho já cresceu, meu filho já saiu de casa. Não deixa de orar, não deixa de interceder, não deixa de agir. Eu tenho problemas em casa com isso, e eu não deixo de orar por eles. Deu para entender? Decápolis era uma região onde deveria estar sendo governado por Israel, mas não estava. E o que aconteceu? Aquele lugar foi dominado pelos demônios. E uma pessoa principalmente sofre por isso, um jovem endemoniado. E o texto me diz de que esse rapaz tem mais de 2.000 demônios. Pastor, quantos demônios podem entrar na minha vida? Se você está em Cristo Jesus, firme na rocha, nenhum deles entra. Jamais vai entrar. Porque nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Mas pode agir na minha casa. Pode agir, talvez, ao redor da minha família. Pode agir, talvez, em alguns negócios da minha vida. Ele vai me afetar, eles querem me afetar, eles querem me destruir. Porque João 10:10 diz que o inimigo veio para o quê? Matar, roubar e destruir. Saiba, o propósito de Satanás é que ele quer te matar, roubar e destruir. E ele não descansa nenhum momento nisso. Ele não pega férias, ele não relaxa. Ele pega um momento, ele pega uma situação pequena e ele entra com todo o seu ódio, com toda a sua ira, com toda a sua raiva. E ele fez isso com esse jovem. E de uma maneira tão forte que a Bíblia me diz de que esse rapaz tinha mais de quantos demônios? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos demônios estavam no corpo dele? 2.000 demônios. Nosso pastor diz que os demônios são como células. Embora são espíritos diabólicos, anjos caídos, eles entram como uma pequena célula. 2.000 demônios num ser humano. Imaginem o aterrorizante que isso é. Deu para entender? Isso é forte, gente. Isso é muito forte. Por quê? Porque houve um relaxamento, houve um abandono do território. E quem veio tomar conta disso foi o inimigo. Não relaxa na tua vida. Leva a tua vida a sério. Não relaxa com tuas amizades, não relaxa com teus negócios, não relaxa com teus relacionamentos, não relaxa. Talvez você não vai sofrer, mas os que estão ao teu redor podem sofrer. Eu já relaxei na questão financeira, fiz minha família sofrer.
Eu já relaxei na questão de saúde. E eu sofri. E eu assustei a minha família. Olha como forte isso, gente. Não relaxa. Não deixa que o inimigo comece a tomar posse daquele território. Porque lá na frente, por mais do que você possa fazer alguma coisa, você não vai conseguir fazer absolutamente nada. E foi o que acontece, o que está narrado aqui. Diz o texto de que as pessoas vinham para cuidar desse rapaz. As pessoas vinham para tentar um pouco amenizar a situação desse homem. Porque esse homem chegou a um nível tão terrível que esse homem habitava no cemitério. Esse homem andava na escuridão. Neste texto não fala, mas depois dá a entender lá na frente. No outro texto lá em Mateus e Lucas dizem que esse rapaz andava nu pela cidade. Aqui diz que depois encontraram ele vestido. Então confirma de fato que ele andava nu. O texto diz que as pessoas chegavam nele e tentavam prender ele, eles não conseguiam. O texto diz que as pessoas vinham com ele, amarravam nele e ele se desamarrava. O texto diz que as pessoas vinham com ele, acorrentavam nele, acorrentavam. E ele destruía as correntes. Ou seja, o texto me diz que não somente esse homem estava dominado pelo inimigo, mas as pessoas ao redor não estavam impossibilitadas, impedidas de poder fazer alguma coisa com ele. E fazia parte, já, estranho isso, irônico, já fazia parte da costume, do lugar. Ah, é o endemoniado. Ah, é aquele rapaz lá. Eu morei na Piaí, 300 e poucos quilômetros. É um lugar de Mata Atlântica. A cidade fica no meio da Mata Atlântica. Para chegar na Piaí, você pega uma estrada e anda 100 quilômetros no meio da Mata Atlântica. Nos últimos 60 quilômetros é de aqui a Limeira, mais ou menos. De aqui a Limeira, não tem um posto de gasolina, não tem uma borracharia, não tem nada. É só mata fechada dos dois lados. Para chegar na Piaí. O Vanderlei conhece lá. É só curvas. Quando você chega na Piaí, o município tem 100 quilômetros de ponta a ponta, nas extremos maiores. 100 quilômetros. A cidade moram 15 mil pessoas. Só que o município todo moram 22, 23 mil pessoas. Não cresce aquela cidade, porque os jovens estudam, se formam e vão embora. Então aquela cidade não cresce. Eu pastorei uma igreja lá durante 7 anos e meio. Eu perdi, acho que uma igreja enorme, quase que mais de 100, 150 pessoas, nos 7 anos e meio. E não perdi porque foram para o mundo. É porque chegavam em mim, pastor, eu vou embora para Curitiba. Vou trabalhar lá, vou embora para São Paulo, para Sorocaba. Eles iam embora. Eu perdi tesoureiro, líderes de louvor, pessoas que a gente tinha evangelizado, se convertido, discipulado, treinado, bonitinho, iam embora. Aí chegava na outra cidade e falava assim, pastor, indica uma igreja. Aí eu indicava a igreja, aí o pastor falava assim, obrigado. Falei, manda um pouco do dízimo da pessoa, um pouquinho, né? A gente preparava, fazia todo o trabalho e depois a outra igreja recebia tudo bonitinho a pessoa. Mas é assim, faz parte. E naquela cidade, que tem 22 mil pessoas, mas 15 moram na cidade, os outros 7 mil moram em vilarejos. Vilarejos. São estradas de terra, no meio da mata. E você chega a um vilarejo com 500 pessoas, com 1.000 pessoas, com 2.000 pessoas. E é estranho, porque você vai indo numa mata e você fala assim, aqui não tem mais nada. E de repente surge um vilarejo. E as casas são separadas, não são ruas. As casas são assim amontoadas. Se você quiser, vai lá, monta uma casa num espaço lá e pronto.
Tem uma escola, o governo coloca uma escola lá, coloca um posto de saúde lá. E tinha um vilarejo chamado Conceição do Herval. 500 pessoas moram nesse vilarejo. E quando você chega, você não vê ruas. Quero que você preste atenção a isso, porque é muito estranho. Você chega naquele lugar e você vê as casas assim, um pouco mais aberta a mata, e você vê as casas. Você não vê rua, você vê a trilha né, para as casas. E no meio daquele vilarejo passa um riacho, pequeno, mas passa. E lá estão os porcos, lá às vezes passa um cavalo, fica lá, o gado fica lá. E as crianças ficam por lá, brincando, tomando banho. É uma coisa linda e triste. As casas são muito pobres. E um dia me chamaram dizendo de que tinha uma mulher endemoniada lá. Lá vou eu. Chegamos lá. Tudo bonitinho, tudo lindo, tudo verde, árvores, sabe? Cheio de araucárias, muito bonito. Chegamos lá, identificamos a casa onde essa moça morava. E cheguei lá e falei assim, cadê essa moça? O pastor estava aqui, acabou de sair daqui, acho que foi naquela outra casa. Nós íamos para lá e falamos assim, cadê aquela moça? Ah, pastor, estava aqui agora, uai, cadê? Gente, nós fomos umas 10 casas. Nas 10 casas, ela estava e tinha acabado de sair. Estava e tinha acabado de sair. E eu perguntei numa das casas, como ela está vestida? Porque aqui é fácil de identificar. Dá para enxergar longe. Pastor, ela não está vestida, ela anda nu. Está nua. Aí, de repente, numa das casas que entramos, eu falo assim, oi, tudo bom, tudo? Cadê a menina? Pastor, acabou de entrar no mato. E nós tentamos ir para lá, né? Olhamos, não encontramos nada. E aí uma pessoa falou assim para nós, agora só daqui uns 2 dias que ela aparece. O vilarejo já estava acostumado com isso. É muito parecido com isso que estou vendo aqui. É muito semelhante a isso. Uma moça endemoniada, nunca mais consegui. Eu não conhecia aquela moça. Porque a gente chegava àquele lugar, ela fugia daquele lugar. Só que o que mais me impressionou não foi o endemoniamento daquela moça, porque até é bíblico, está aqui narrado. O que me impressionava é que as pessoas do vilarejo já estavam acostumadas com ela, desse jeito. Ela está aqui. Mas falei assim, ela anda nua? Ela anda, mas a gente já nem liga. Que triste, né? Mas nós fazemos o mesmo com a nossa vida. Nós fazemos o mesmo com as pessoas que entram na nossa casa. Nós fazemos o mesmo com as pessoas que nos ligamos, nos relacionamos. Nós fazemos o mesmo com nossos negócios, com o nosso jeito de valer. Não tem problema não. Não, deixa para lá. Não há nenhuma dificuldade. Há uma dificuldade. Você está deixando que o inimigo comece a tomar posse daquele lugar. Vigiai e orai. Por quê? Porque o inimigo está ao nosso redor. Deu para entender? Agora imagina os discípulos. Voltando aos discípulos. Os caras já tinham se libertado numa grande tormenta. Chega lá e agora de repente vem um rapaz todo endemoniado e se jogando diante de Jesus. E rogando para ele não expulsar os demônios daquele lugar. Porque eles não queriam sair daquela região. Espera aí. Os discípulos olham para Jesus e devem ter pensado assim, espera aí, esse aqui cura coxos, esse aqui cura paralíticos, esse aqui limpa leprosos, esse aqui multiplica pães, esse aqui repreende o vento, esse aqui repreende as ondas. Agora, ele tem poder sobre os demônios, autoridade sobre os demônios. É isso que nós estamos vendo? É isso que agora nós estamos enxergando?
É isso mesmo. Jesus tem autoridade porque Ele é o Rei dos Reis. Nossa, que fraca essa glória a Deus. Fiz questão de gritar, bater aqui. Aleluia, aleluia. Vamos fazer café antes do culto para que esse pessoal reaja, tá bom? Só Jesus para tratar disso. Só Jesus tem autoridade para isso. Só Jesus é a solução para isso. E quando eu falo isso, eu enfatizo isso. Eu quero enfatizar isso na tua vida. Só Jesus pode resolver algo que está te atormentando, que está te pressionando, que está te acorrentando, que está te oprimindo. Só Jesus Cristo. Você talvez queira fazer, eu vou dar um jeito nisso na minha vida. Não, você não vai dar. Quem vai dar é Jesus Cristo. Não, eu vou tentar me livrar disso aqui. Não, quem vai te livrar é só Jesus Cristo. Eu vou me desprender disso aqui. Não, só quem pode te desprender, de fato, é Jesus Cristo. Porque os demônios não querem ir embora, não. Os demônios querem ficar lá. Os demônios querem se manter lá. Eles querem continuar ainda dominando aquela região. Nem que for para ficar nos porcos, mas nós queremos ficar aqui. E isso que os demônios falam com Jesus. Não queremos sair da região. Não queremos sair deste lugar. Não. Aqui é bom. Aqui está gostoso, aqui faz bem, aqui nós somos alimentados, aqui nós somos protegidos, aqui nós somos guardados, aqui nós somos ouvidos, aqui nós somos, Desculpa, a palavra é estranha, mas aqui nós somos respeitados. Alguns dias atrás estava falando com um casal, e o rapaz se queixou de que quando ele chegava em casa, a esposa dele trabalha em casa. Como se fala? Home office. Tá? E ele chega em casa cansado. E quando ele chega em casa, quem está lá em casa? Ele quer descansar, ele já trabalhou muito, ele quer estar com sua esposa. Ele sabe que a esposa trabalhou durante todo o dia, mesmo dentro de casa, ele trabalhou, então ele quer chegar em casa e jantar com ela, ou sei lá, conversar com ela. E os dois estavam na minha frente, e ele falou assim para mim, pastor, mas todo dia que eu chego em casa, está o irmão dela em casa. Está lá na sala. Está lá sentado no meu sofá e está lá com o controle da minha televisão, pastor. Aí eu perguntei, mas ele mora lá? Falou, não, ele mora em outra casa perto da gente. Mas ele gosta de ir lá. Ele gosta? Não, pastor, ele não gosta. Ele tomou conta já daquele lugar. Certo, irmão. Aí ela fala assim, não, mas é meu irmão. O que eu posso fazer? Eu não posso expulsar meu irmão. Aí ele falou assim, pastor, mas a coisa fica pior. Por quê? Porque a vizinha também está lá na minha casa. Todos os dias. E ela chega mais ou menos pelas 6 da tarde e ela vai embora umas 10, 11 horas da noite. Aí eu falei para ele disse, escuta, mas essa vizinha é solteira, alguma coisa, está de casa com teu cunhado? Tentei imaginar. Não, ela é casada. Só que ela vem para conversar com minha esposa, porque elas são muito amigas, então ela fica no quarto conversando o tempo todo. Então eu não posso sentar no meu sofá, nem posso assistir meus programas, e também não posso entrar no meu quarto. Por quê? Porque na sala está meu cunhado, e no quarto está a vizinha. Sabe o que eu fico fazendo, pastor? Eu fico na cozinha, sentado lá, esperando que todo mundo vá embora. Pensa. E a moça falou assim para mim, a moça estava do lado, pastor, mas eu como posso fazer? Eu não posso mandar embora eles, é falta de educação. Eu falei assim, pode ser falta de educação, mas você está faltando com o teu casamento. Você está destruindo o teu casamento. Outras pessoas estão dominando a tua casa, você não percebeu, menina, isso?
E depois de um grande diálogo, longo diálogo e várias palavras de amor e carinho, essa moça falou assim: pastor, eu vou pensar um pouco. Passaram 15 dias, ele veio e falou: pastor, graças a Deus, meu cunhado agora vem 1 ou 2 vezes por semana só. E a vizinha já não aparece mais tanto assim. Eu estou falando um fato físico. E você fala: pastor, mas os demônios estão aí? Estão. Eu não estou dizendo que o cunhado está endemoniado, ou estou dizendo que a vizinha está endemoniada. Mas os demônios estão aí. Por quê? Porque eles querem destruir um casamento. Um casamento. Deu para entender? A gente olha esse texto e fala assim: nossa, que coisa terrível. Meu Deus, como isso pode acontecer? Pode estar acontecendo na tua vida, pode estar acontecendo na tua casa, pode estar acontecendo na tua família. Só que eu quero te dizer uma coisa: não fica com isso não. O que eu quero que você fique na tua mente, no teu coração, é de que Jesus pode tratar disso. Só Jesus Cristo tem autoridade para tratar disso. Ontem estávamos aqui com uns homens. Tínhamos 10 homens. Um bom grupo, né? E estávamos falando sobre conflitos familiares. E uma das coisas que eu falei para eles, e eu aprendi isso, e ainda estou aprendendo, eu falei assim: para solucionar os conflitos familiares, só Cristo na nossa vida. Então, para nós podermos aprender a solucionar os conflitos familiares, eu preciso me converter a Cristo. Porque eu sozinho não vou fazer nada. Eu, por conta própria, Davidson, eu não vou resolver. É só Jesus Cristo na minha vida, é só Jesus Cristo me direcionar, é só Jesus Cristo me orientar, é só Jesus Cristo me capacitar, é só Jesus Cristo me tratar, é só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Olha o que a Thaís falou agora. Olha o que a Thaís falou agora. Foi o mesmo que eu estava olhando, ela falou assim: que menina é essa? Ela sonhou. E ela falou assim: a gente vai brincando com as coisas, jogando com as coisas. E o que acontece? De repente, estamos presos. Acorrentados. Não brinque com a vida. Não brinque com a tua família. Não brinque com a tua casa. Não brinque com a tua alma. Não brinque com o teu espírito. No mundo espiritual isso é muito sério. É muito sério. É muito sério. É muito sério. O texto diz que aqueles demônios vieram. E Jesus: quem são vocês? Legião. 2.000 demônios. E Jesus lhe fala: podem ir para os porcos. E os porcos se jogam ao mar. E eles morrem. O que me entristece, meus queridos, dentro dessa história, é que, em parte, há uma parte de final feliz. Mas a outra parte não é um final feliz. Aquelas pessoas que estavam lá acostumadas com esse rapaz. Aquelas pessoas que estavam lá vendo o sofrimento desse rapaz. E agora vendo ele calmo, vestido, falando coerentemente. Aquelas pessoas que viram aquele rapaz andando para lá, para cá. Aqueles que tentaram acorrentar ele. Aqueles que tentaram amarrar ele. Aqueles que tentaram solucionar o problema dele. Mas não conseguiram. Quando viram que só Cristo podia fazer isso, o que eles fizeram? Pediram para Jesus Cristo ir embora. Jesus volta mais para frente, na mesma região. E volta realizando grandes milagres. Talvez vamos falar ainda sobre isso. Mas essas pessoas expulsam Jesus. E trazendo isso para o dia de hoje, às vezes a gente fala assim: Senhor,
me cura, Senhor. Ai, que bom, o Senhor me curou, obrigado. Mas as minhas finanças o Senhor não mexe. As minhas amizades o Senhor não mexe. O meu rostinho, aquele pequeno vício que eu tenho, o Senhor não mexe. Aquelas coisinhas que eu faço ocultamente, o Senhor não mexe. O Senhor, obrigado, o Senhor me curou. Ai, eu vou testemunhar para todo mundo. O Senhor me curou. De quê? Uma coisa é cura. Outra coisa é libertação. E Jesus não vem só te curar. Ele quer te libertar. E quer te libertar para sempre. Ele quer realmente te libertar da opressão do inimigo. Ele quer te libertar de tudo aquilo que o inimigo está fazendo, está realizando, está fazendo com isso. Finalizando, eu citei o texto de João 10:10. Quero que, por favor, você abra esse versículo agora. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para o quê? Para que tenham vida e em abundância. Jesus não vem simplesmente para te libertar. Ele vem para te oferecer uma vida e vida em abundância. Jesus não vem simplesmente para te curar, Ele vem para te libertar, para te dar vida e vida em abundância. Ele vem não somente para te tratar certa área da tua vida, Ele vem para tratar de todas as áreas da tua vida. Aqueles discípulos estão conhecendo Jesus, e eles vão conhecendo Jesus gradativamente. Ele cura, Ele sara, Ele multiplica alimentos, Ele repreende o vento, as ondas, mas Ele também tem autoridades no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é forte e poderoso. Há uma batalha, e só Ele pode nos dar a vitória. E só Ele pode nos dar vida e vida em abundância. Aquele jovem volta, aquele homem volta para Jesus e fala assim: eu quero ir contigo. Eu quero ir contigo. Me deixa aí subir no barco, porque eles voltam para o barco para cruzar novamente. Não, deixa eu subir no barco. Deixa aí contigo. E Jesus diz: não. Vai lá cuidar da tua casa. Vai lá cuidar da tua família. Vai lá e conta aquilo que aconteceu. Vai lá, leva Jesus para casa. Sabe? Jesus te libertou. Jesus te libertou. Jesus está fazendo uma grande obra na tua vida. Eu quero te perguntar, você está levando esse Jesus para a tua casa? Para a tua família? Para os teus filhos? Você está sendo realmente um mensageiro do Senhor? Jesus quer que você siga Ele, sim, Ele quer, mas Ele quer que você seja o seu mensageiro. O seu mensageiro. Gosto demais daquele texto onde os discípulos chegam no templo, Pedro e João, e vêm aquele paralítico, e eles olham para aquele paralítico pedindo esmola, e eles falam para ele: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda. E aquele homem levanta, anda, pula, canta, grita e toda aquela coisa maravilhosa. Aí eles são levados diante do tribunal, sacerdotes, todos aqueles escritos, toda aquela coisa lá, e ele fala assim: por que você está fazendo? E ele fala o seguinte: nós não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido.
Jesus tinha ido embora. Jesus tinha subido dos céus. Mas eles não podiam deixar de falar aquilo que tinham visto e ouvido. Só Jesus liberta. Só Jesus cura. Só Jesus tem autoridade sobre os demônios no mundo espiritual. Mas Ele te dá essa autoridade, Ele te dá esse poder. Ele te dá através do Espírito Santo de Deus. Mas recebereis poder para ir por Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins do mundo. Exerça esse poder, exerça essa autoridade, mas seja liberto completamente. Abaixa a tua cabeça. Pai, Senhor, talvez seja necessário até rogar, Pai. Talvez seja necessário até clamar. Não precisaria. Não deveria estar acontecendo, mas eu peço que o Senhor abra o nosso olhar espiritual, nossa visão espiritual. E de fato ver, Senhor, quão grande, quão difícil e quão terrível é a batalha que nós estamos tendo no mundo espiritual. Pensamos que as coisas às vezes estão tão tranquilas, porque estamos sentados no nosso sofá, assistindo um programa que não tem problema nenhum, tomando uma Coca-Cola geladinha, ou talvez até outras coisas. E estamos lá, não damos importância para a esposa, para os filhos, relaxamos nas finanças, e a gente fala assim, não, tudo bem, depois eu resolvo. Mas no mundo espiritual nós estamos perdendo uma grande, gigantesca batalha. E nós não estamos percebendo, Senhor. Por isso eu te rogo, Senhor, que nós possamos ter esse olhar espiritual. Que nós possamos ter essa sensibilidade, Senhor. E entender que na realidade nós estamos perdendo e não ganhando. Corremos para o Senhor. Pedimos socorro para o Senhor. Me ajuda, Senhor. Dá misericórdia de mim. E quando Ele supre, voltamos a essa mesma vida relaxada, simples. E achamos de que essa é a vida e vida na abundância que o Senhor nos prometeu. Os demônios dão risada disso. Satanás dá risada da tua cara, na minha cara por isso. Porque no mundo espiritual ele está ganhando, ele está dominando. Eu quero te dizer que quando Cristo veio para a tua vida, Ele quer te libertar completamente. E principalmente Ele quer te dar a vitória no seu nome sobre todas as forças malignas. E aí Ele quer te dar vida e vida na abundância. Está entendendo isso? Está compreendendo a real situação da tua vida? Está compreendendo a verdadeira realidade na tua vida? Que não é só física, não é só financeira, não é só do dia a dia, é algo espiritual. E às vezes Deus te dá algo e você relaxa nisso que Deus te deu. E sabe quem vem começar a dominar essa área, quem começa a controlar essa área, não é Deus, não é Jesus Cristo, é o inimigo. E ele vai te começando a roubar, e roubar, e roubar, e roubar. Você que está em casa, você está pensando, está entendendo a seriedade dessa mensagem para a tua vida? Talvez o próprio fato de você estar em casa e você não estar aqui é porque Satanás está roubando de você
o privilégio, a honra de estar na casa do Senhor. E você não está entendendo isso. Você está achando até que talvez seja algo maravilhoso da parte de Deus. Você está sentadinho aí no sofá, você está ainda deitado na cama, você está aí na cozinha tomando um café e dizendo assim: eu não preciso mais sair, eu não preciso mais sair da minha casa, eu posso receber as bênçãos do Senhor na minha casa. Saiba, isso é algo que o inimigo está colocando, está te atrapalhando o teu crescimento espiritual. Dura palavra essa, mas necessária. Dura conscientização é essa, mas fundamental, para que possamos compreender de que Jesus não só cura, não só traz milagres, não só realiza maravilhas, mas Ele também repreende as ondas, repreende o vento, e Ele também tem autoridade total sobre os demônios. Pai eterno, obrigado pela Tua palavra. Pai querido, Deus...